Olá, peixes, piscianos e piscianas, esse aqui é o Tarô Espelho da Alma, onde semanalmente eu faço previsões para todos os signos usando o tarô e o baralho cigano. As previsões aqui do canal são coletivas e atemporais, então fica até o final do vídeo, porque a sua mensagem pode estar em qualquer parte deste vídeo. Lembrando que é uma tiragem intuitiva, então pega só aquilo que ressoar com você e vale também para outros pontos do seu mapa, ascendente, Vênus, meio do céu, lua, o que você tiver em peixes. Já deixa seu like, se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito e inscrita. Comenta comigo o que ressoou e se ressoar com você, compartilha. Ajuda aí o canal, me ajuda. Vamos lá então. Vou começar com o tarô do Osho para tirar uma mensagem inicial. Peixes. Por favor, eu apelo à espiritualidade maior na luz e no amor, para que eu consiga receber com clareza e transmitir com clareza e amor a mensagem para peixes. O que peixes precisa saber? A carta da consciência e a carta da completude. Que processo lindo, peixes. Que processo lindo. Essas duas cartas, elas trazem um processo mesmo. A descoberta da sua autoconsciência, da sua consciência, da sua supraconsciência, da sua centelha divina, da sua chama interior, é o que vai te permitir sentir completude, que é o que a gente veio buscar aqui na Terra, estar completo. Essa completude, ela vem quando todas as peças se encaixam, percebe? Mas é um trabalho que você faz, é você que vai tirando as máscaras, as crenças, as sombras, para que a sua luz possa vir à tona, te indicar o caminho para viver essa completude. A completude é quando você, a gente pode chamar de gratidão também, de viver em gratidão, porque quando você está completo, você se despoja daquilo que não faz parte da sua essência e que não é necessário para a sua vida, que são os condicionamentos que a gente recebe desde sempre, né? Tipo, o que eu preciso fazer, as obrigações da sociedade, todos os olhares, né, que a gente recebe do que é certo, o que é errado, o que você precisa fazer, o que você não precisa, o que é sucesso, o que é amor, o que é... Porque todo mundo tem uma fórmula mágica. Aqui é você conseguir enxergar o que veio de aprendizado, que geram atitudes na sua vida, e enxergar a sua própria essência, buscar se conectar com aquela parte pura, divina em você, a sua presença divina. Mas independente do passo que você está, em que parte dessa jornada em busca da completude você está despertando. Então, também muitas coisas mudam na sua vida a partir do momento que você vai mudando essas atitudes, porque você está se conhecendo melhor. Então, você não quer mais corresponder todas as expectativas, já consegue escolher um pouco melhor o que você aceita, o que você fala, eu não preciso disso. Eu não preciso desse tipo de julgamento, eu não preciso desse tipo de pessoa, eu não preciso desse tipo de situação ou de tratamento, sabe? Eu não preciso fazer de tudo, por exemplo, para ser digna de atenção, de amor. A completude também é uma parada de cura, né? Dos nossos medos, sabe? Assim, ok. Se eu fizer diferente do que minha mãe falou que era certo, o que vai acontecer comigo? Ir tirando essas vozes mesmo,
pessoa acuada e com medo, porque a gente corresponde pelo medo também, sabe? Você vê que a posição da sombra, que é o nosso ego, que é como a gente age, tá numa posição de meu Deus, porque olhar a própria luz também é difícil, peixe. Ai, eu queria ver se eu tivesse que interpretar isso e explicar isso, sei lá, por um signo menos viajão do que peixes. Por favor, vamos agora com o cigano. O que mais peixes precisa saber, por favor? Já deixa seu like, ajuda aqui o canal a crescer, compartilha, comenta o que ressoou. É muito importante. Às vezes a gente não tem noção da nossa importância, mas vocês têm muita importância para o crescimento do canal, para minha alegria em estar fazendo esse trabalho para vocês. Peixes, a casa. O que mais? A foice. O que mais, peixes? Por favor. Nuvens. Caixão. Por favor, para completar, clarear para peixes, por favor. Bom, peixes, vamos lá. A casa representa a nossa casa, o nosso lar. Ela representa tudo que a gente tem como segurança, né? Nossas conquistas, nosso trabalho, o ambiente do trabalho, lugares que a gente visite com frequência, enfim, que tenha uma relação de segurança com a nossa vida, seja profissional, seja material, enfim, tá? A foice, ela representa um corte. E ela vem junto com o caixão e as nuvens. Isso me mostra um corte esperado, tá? Algo que você já esperava ou que tinha medo que acontecesse, mas um corte definitivo. Em alguma coisa que você julgava como seguro, tá? Isso pode já ter acontecido, e aí o que é essa coisa que você julgava com seguro? Por exemplo, uma parceria que você tinha, ou uma amizade que frequentava a sua vida, que frequentava a sua casa que você tinha, que de repente cortou, não deu, ou que você já percebeu, pode ser um trabalho, pode ser um relacionamento. Mas aí, qual é o resultado disso? Serpente com um trevo, o amadurecimento, a sabedoria de quem olhou para as situações e o entendimento de que foi bom, porque o trevo, ele tem uma coisa de sorte, de boa sorte. Então, sabe quando a gente passa por situações que a gente julga muito negativa e no fim você olha e fala, meu Deus, ainda bem que isso aconteceu? Mas é que naquele momento a gente estava muito envolvido, então a gente teve sofrimento. Tem algum corte aí na sua vida que você já imagina que vai acontecer, mas está muito envolvido, está muito envolvida, então não consegue pensar que isso possa acontecer e possa abrir um outro caminho para você. Tem coisas que são inevitáveis. Então aqui também me fala nesse aspecto do inevitável, a consciência, o entendimento de que é inevitável apesar do medo. Mas isso vai trazer completude para você. Esse corte na sua vida é algo que é necessário para o seu crescimento e para você se sentir grato, grata de alguma forma. É olhar para a sua vida depois disso. Claro que tem um processo, né? Porque toda dor demora, enfim, mas tem um processo aí de cura depois desse corte. E se esse corte já aconteceu para você há um tempo aqui, a gente tá vendo
na linha do tempo, cada pessoa tá num estado, né? De novo, a linha do tempo, consciência e completude. Então, peixes, você pode estar no processo de que tá vendo que isso vai acontecer e tentando mudar. Você pode estar no processo do rompimento. Você pode estar no processo do entender que não tem volta, sabe? Da mudança, da descoberta da sabedoria, de entender, começar a enxergar o lado bom, colocar a vida em prática, da boa sorte, enfim, é uma linha do tempo. Mas em algum momento disso, você está. Mas o resultado é você olhar para sua vida após esse processo, tá? Após olhar para você e realmente começar a ver as coisas que você pode fazer diferente, com gratidão, se sentindo completo, completa, olhando a sua vida e falando gratidão. Então é isso. Após esse corte, esse rompimento, isso vai despertar um salto de consciência na sua vida. Às vezes a gente precisa passar por uma dor para acordar, né? Ver o que era expectativa, enfim. Esse vídeo tá ficando longo, eu sei que vocês não gostam. Mas aqui é um gatilho para uma expansão de consciência, por um contato ainda maior com a sua consciência, peixes, e você se sentir completo, entendendo também todas as fichas e todas as peças que foram necessárias acontecer para você estar onde você vai estar quando você passar por esse processo. Então é isso, deixa o seu like aqui, compartilha esse vídeo, não sai ainda que eu quero dar um recadinho para vocês. Dia 18 agora de fevereiro é o Mahashivaratri e eu vou fazer um ritual de queima de karma no dia, né, que é o Mahashivaratri, quando Shiva vem à Terra. A gente é a noite, né, que Shiva está próximo. Assim como quando a gente faz com Ganesha, a gente vai fazer com Shiva. Só que Shiva, sendo o senhor do karma, ele pode nos ajudar queimando o karma. E aí tem alguns vídeos que eu tô postando falando sobre o karma e etc, para vocês entenderem melhor o processo disso. Mas basicamente, karma é repetição de padrão de atitude, ação e reação. Então os karmas negativos, que é o que a gente pode pedir para queimar, obviamente não vamos pedir para queimar karma positivo. Né? Os karmas negativos são atitudes que a gente vai repetindo na vida. Então, quando a gente faz um ritual de queima de karma, a gente tem grandes resultados, porque imagina assim, o que é que se repete na sua vida, peixes? Ai, é sempre isso, beleza? Tem um karma aí, você pode trabalhar em cima disso. Então eu vou abrir uma pequena jornada, uma curta jornada de 9 dias de preparação para o ritual de queima de karma que eu vou fazer com as pessoas que participarem da jornada, ok? Então as informações para a jornada do ritual de queima de karma que é dia 18, tá? Elas vão estar no meu Instagram, @VanessaFrigo, sem o ponto. Fizeram um fake meu, um usuário, @Vanessa.frigo. Esse é fake, tem menos seguidores e se vocês encontrarem por aí, denuncie. Meu Instagram é Vanessa Frigo, tudo junto, igual escreve aqui. Então lá eu vou dar todas as informações para vocês. Um beijo, muita luz e até semana que vem.